Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, sou um dos responsáveis pelo trabalho em Ipanema. À minha direita tem meu irmão Kung Fu e amigo, Thiago Pereira, que também é mestre. Olá, bem-vindos a mais um episódio, dessa vez um episódio bem especial, né, que eu tô aqui na presença do meu grande amigo Shifu Bruno, e daqui a pouquinho ele vai poder se apresentar por si próprio. Está aqui conosco também Rodrigo Moreira. Olá pessoal, ótimo daqui mais um episódio. E como o Thiago Pereira falou, né, a gente tem um episódio hoje bem diferente por conta da presença aqui com a gente, que é o nosso primeiro entrevistado que não é da nossa linhagem, né, direta. Então, até passar de novo aqui a palavra para o Thiago poder apresentá-lo e ele poder falar um pouquinho dele mesmo. Então, a gente tem a honra hoje de receber Bruno Barros, Shifu, líder do Instituto Wu Lintao. Bruno, você pode se apresentar? Claro, bem, primeiro agradecer a todos pelo convite. Puxa, que honra, né? Primeiro entrevistado fora da linhagem. Incrível. Realmente é uma honra estar aqui, um privilégio. E agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia tão bonito lá fora. Sobre mim, bem, sou o Shifu Bruno, né, conhecido como Shifu Bruno, né, sou o diretor nacional do Instituto Lindau, aqui no Brasil, e represento na América Latina, né, a Changjianggu Shuguan, que é a escola do meu Shifu, né, que vive lá em Beijing. Né, o meu Shifu se chama Jiang Xiaohang, e ele mora em Beijing e me deu a representação da escola. Né? Aliás, me passou essa responsabilidade, que é obviamente, né, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Né? É uma grande responsabilidade representá-lo da melhor maneira possível aqui no nosso continente. E trabalho com o Kung Fu tradicional, basicamente, o nosso estilo, né, que é o Zhang Jiaquan, né, o punho da família Zhang. Trabalho com o Tai Chi Chuan, né, nosso estilo aí trabalha muito com o Qigong, e também com o Wushu moderno. Né. Em 2006, quando eu morei na China, eu tive a oportunidade de ser graduado pela Chinese Wushu Association, que é o órgão do governo chinês que regula o Kung Fu na China, quinto Dan. Então, faço esse trabalho também dentro do Instituto Lindau. Hoje nós somos 4 núcleos, né, 3 presenciais, /recreio em Indaiatuba, onde eu resido hoje, e temos o nosso núcleo online também. É uma oportunidade incrível de trabalhar com pessoas de fora e tudo mais. É muito gostoso. Muito obrigado pelo convite. Bom, queria, antes da gente começar, né, nós recebemos aqui essa lembrança do Shifu Bruno, e eu que tenho a oportunidade de estar em muitos eventos, né, que a família dele promove, eu sempre recebo alguma coisa. Numa dessas oportunidades eu tive a oportunidade, sendo redundante, de retribuir, mas hoje eu trouxe uma lembrança para você também. Eu trouxe fora do embrulho para poder mostrar para quem estiver assistindo que esse é um livro que o nosso mestre publicou, né, em 2002, é o Tal do Surf. Então, é um livro que, para mim, foi muito especial, li com 18 anos. E o que tem de especial nesse livro, cada um vai poder falar. E você vai poder tirar a sua própria conclusão também. Mas, assim, é um livro escrito por alguém do Kung Fu que não necessariamente trata de um tema de Kung Fu ali, como a gente conhece, né? Dentro de um sentido redutor das artes marciais apenas. Mas usa o surf para falar de Kung Fu. Então, eu espero que você possa ler, né, e apreciar da melhor maneira possível. Legal. Muito obrigado. Eu tô aguardando, ansioso, a leitura desse livro aqui, desde a primeira conversa que eu tive com o mestre Júlio. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao mestre Júlio. E vou ler com muito carinho, e daqui a pouco a gente pode conversar sobre ele. Ansioso para essa leitura. Legal. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, baseado, inclusive, numa coisa que você disse na abertura. O Brasil é muito grande, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que muitas vezes iniciam um trabalho por conta própria, se auto-intitulam alguma coisa ou rompem com alguma instituição e começam um trabalho muitas vezes não fundamentado. Mas quando a gente faz um trabalho sério, a gente sabe a responsabilidade que é representar alguém, representar uma linhagem, um símbolo, seja o que for. Você poderia falar um pouquinho, não só sobre isso, mas a razão da sua escolha em ser profissional de artes marciais? Porque é um caminho mais desafiador do que as pessoas imaginam, né? Uau, muito desafiador. Acho que começa
começa, eu acho que muito pela parte também financeira, das pessoas acharem que isso não pode gerar renda suficiente para te manter num padrão confortável de vida. Mas esse caminho de artes marciais, eu vou inverter só a ordem das perguntas. Ele começou, gente, por incrível que pareça, com 4 anos de idade. É a lembrança mais remota que eu tenho. Depois de me formar na China em 2006, né, eu tive muitas viagens para a China, né? Mas depois de me formar nessa primeira viagem de 2006, eu já treinava muitos anos aqui no Brasil. Ao retornar, a minha avózinha na época viva ainda, ela chegou para mim e falou assim: poxa, Bruninho, você lembra que você tinha 4 anos de idade? E eu te perguntei o que você queria ser quando crescesse, que a minha família sempre foi muito preocupada com isso. E para perguntar para uma criança de 4 anos, tem que ser muito preocupado. E você falou que você queria ser mestre de artes marciais. Imagina isso, cara. Com 4 anos de idade. E assim, a arte marcial sempre fez uma parte muito grande. A minha brincadeira preferida era de espada. Então na minha casa, minhas lembranças mais remotas, era de ter um balde, né, aqueles baldes cheios de brinquedo. Na minha tinha um só de espada. Meus amigos chegavam em casa, cada um pegava uma espada e ela plau, plau. Ela briga. E eu brincava de ninja, me vestia de ninja. Eram as minhas brincadeiras, né? Então, assim, sempre me acompanhou bastante essa vontade, essa busca, né? Esse interesse pelas artes marciais. Sem dúvida nenhuma. Eu sei que o Thiago gosta muito dos filmes, né? E os filmes, obviamente, influenciaram bastante também, né? Os seriados. Me lembro de olha só, numa memória. E dizia assim, Operação Dragão inédito na TV. Nossa, SBT. SBT. Entregando a idade. Entregando, pô. Cara, essa careca aqui não dá pra esconder. Disseram que eu sou que nem a gasolina. Falaram assim, Chifu, você tá igual a gasolina. Não, é por quê? Tá cada vez mais cara. Mas aí, inédito na TV, eu me lembro. Eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. E eu tentando ficar acordado de madrugada lá, porque passava lá depois das 10 horas da noite, pra mim era madrugada, né? Eu me lembro do iniciozinho da Operação Dragão, me lembro, olha só, memória, né? Lembro disso e caí no sono, eu não conseguia ver, lutando contra o sono para assistir o Bruce Lee, ou seja, são coisas que vão, né, influenciando, né, e vão ajudando a gente a encontrar o nosso caminho. E então isso sempre me acompanhou. Eu fiz primeiro artes marciais japonesas e aí sim encontrei o Kung Fu. Né, me identifico com essa complexidade e completude do Kung Fu. Isso é uma coisa que me encanta, né, o fato de, através de uma modalidade, né, você conseguir trabalhar meditação, você conseguir trabalhar respiração, você conseguir trabalhar a própria defesa pessoal, o condicionamento físico, você interagir com o próximo, mas ao mesmo tempo olhar para dentro de si mesmo de uma maneira profunda, né? A própria filosofia que rege, né, o Guan, as práticas, né, das artes marciais chinesas. E isso para mim sempre foi muito precioso. Então sempre foi uma busca maior do que só a luta em si. Tinha algo a mais, que obviamente como criança eu não conseguia, né, entender. E quando eu depois de treinar tanto tempo no Brasil, né, pude ter essa oportunidade na China, eu estava contando para meus alunos que, quando eu cheguei lá, nossa, eu fui sozinho. Eu fiz, na época, 2006, eu fiz contato com uma agência de intercâmbio nos Estados Unidos para poder me levar para uma universidade que leciona o Wushu moderno, né, o Wushu contemporâneo. E eu ia para lá e a minha ideia era assim, cara, agora eu vou procurar o Kung Fu que eu quero. Né, porque o Wushu moderno, embora, né, eu tenha essa formação, não é a minha paixão. Minha paixão é o tradicional. Daí vai entrar toda a questão do legado, da responsabilidade, né, da representatividade. E cheguei lá, naquela época, sozinho, né, estudando naquela universidade, e fui me apresentado pelo chefe do departamento de Qigong da universidade, e falou assim, poxa, eu vou te levar para treinar com o meu mestre. E ele me levou, então, para treinar com o mestre Jiang Shaohan. Mas essa busca, né, de ter ido para a China aconteceu justamente por querer algo mais profundo que eu acho que eu não sabia explicar ainda. E esse algo mais profundo hoje, eu acredito que tem a ver com essa busca filosófica que o Kung Fu proporciona, esse aprofundamento no que tange ao autoconhecimento,
você tem essa busca, esse desenvolvimento ao longo dos treinamentos, então você acaba se desenvolvendo muito juntamente com a prática. E isso sempre foi algo que mesmo sem saber, eu acredito que estava dentro de mim. E o meu mestre, então, ele me recebeu e eu me lembro muito bem que no dia que eu o conheci, e é muito comum você chamar o professor de Lao Shi, né? Então, Lao Shi é o termo professor na China. Mas no dia que eu conheci, eu fiz diferente. Eu não chamei ele de Lao Shi, eu falei Shifu, Ni Hao. E quando eu falei isso, no primeiro dia, ele entendeu que eu buscava um relacionamento diferenciado. E eu sou muito de relacionar. Para mim, o fato de a gente estar junto aqui hoje, ter atendido o convite do Thiago, é uma grande alegria. Pelo fato da gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né, um relacionamento. Kung Fu também é sobre isso. Sabe, é sobre você aprender a lidar com o outro, né, de uma forma em que você consiga coexistir de uma maneira não suportável, mas de uma maneira amigável, cordial, uma maneira engrandecedora. E então eu queria um relacionamento. Eu queria realmente viver essa verdade da arte marcial tradicional. E o meu mestre, obviamente, ele me recebeu como, né, um aluno. E com o passar do tempo, né, esse relacionamento foi se aprofundando ao ponto de eu fazer o Baishi, ele me convidar, né, de fazer o Baishi, a cerimônia em que fui recebido como discípulo, né, na árvore genealógica da família. E o meu mestre falou para mim, primeiramente, a minha primeira viagem, a viagem que eu tive essa formação em relação ao Wushu moderno, ele falou assim, Bruno, agora você vai voltar para o Brasil, vai lá e ensina. Só que ele não me deu um certificado nenhum, era... E eu já tava, por conta desse auto-intitular mestre, que o Thiago colocou, eu já tava muito preocupado de ensinar uma coisa na qual eu não tinha uma certificação oficial. Então, quando eu cheguei aqui, eu ensinei, inicialmente em 2007, o que eu tinha certificação para ensinar, que era o Wushu moderno. E aí, com os meus alunos mais chegados, aí eu comecei a ensinar um pouco do estilo Punho da Família Zhang pela permissão oral do meu mestre. Até o ponto, né, em que eu voltei para a China pela segunda vez e o meu mestre falou assim, muito bem. Ele viu tudo que tinha acontecido, ele veio para cá, né, pela primeira vez, viu o movimento que estava acontecendo e aí então ele fez o convite, né, para que eu realmente me tornasse parte da família e viesse a ser oficializado como um Dizi, né, um discípulo, representante hoje quinta geração do nosso sistema, que é o Punho da Família Zhang. E isso para mim, como o Thiago colocou, né, essa responsabilidade de representar é muito grande. Auto-intitular mestre, para mim, é o equivalente a um pecado. Por quê? Porque você só pode ser um mestre se você for um discípulo. Só um discípulo pode ser um mestre, porque só um discípulo pode gerar um outro discípulo. Fora desse contexto é hipocrisia. Como assim? Eu tenho discípulo, mas não sou discípulo de ninguém? Como assim? Isso não faz sentido. Então, na minha concepção, isso não faz sentido e é contraproducente. Porque hoje, há pouco tempo, né, era muito comum você falar sobre coaching, né? E hoje é até mal visto, né, de certa forma. O que é a ignorância de todas as partes. A questão é que você ter uma pessoa para caminhar junto com você, uma pessoa que vai te ajudar, a ver coisas que você não está vendo, uma pessoa que vai te orientar no seu caminhar, no seu processo, isso é muito importante. A pessoa, então, que acha que não precisa de nada, não precisa de ninguém, eu acho que ela está equivocada nesse conceito. E então, para mim, você realmente só pode ser um mestre, na minha concepção, humilde, se você for um discípulo. Você humildemente aceitar que uma pessoa possa te orientar. E aí você tem legitimidade para, da mesma maneira, também buscar a aceitação de uma outra pessoa para que você a oriente. Isso é o que eu entendo como, né, a representatividade de um mestre, né? E isso me fez, ao ser recebido na família,
isso me fez entender muito desse meu propósito, dessa minha vocação. E por isso, né, o Thiago me perguntou, poxa, como você gosta de ser chamado? Eu falei assim, olha, eu gosto muito do termo Shifu, porque eu entendo realmente como uma vocação. Então a palavra, a contração, a expressão Shifu. Shifu vem de duas, né, o Thiago sabe melhor do que eu, de duas palavras, né, que é Lao Shi, né, Shi de Lao Shi, que é professor, e Fu de Futin, que é pai. Então, dentro desse conceito do Shifu existe, né, a responsabilidade de disciplinar como professor, didática do professor e também do acolhimento, né, do pai. E para mim é uma vocação. Quem busca, né, esse caminho de orientação através das artes marciais chinesas, né, é um dos caminhos, né, não é o único caminho, é um caminho só, mas quem busca esse caminho precisa estar disposto a viver essa dupla função. Né? E eu poderia te dar exemplos aí de como eu vivo isso, porque é um chamado, é algo que eu sinto de fazer. Não é porque... cada um tem a sua individualidade, não é porque eu sou melhor que ninguém, que absolutamente isso não, né, não tá em pauta aqui, a questão é essa. A questão é realmente uma escolha de vida. É algo que estava dentro de mim já desde a minha infância, nos meus relacionamentos com os meus colegas. E eu poderia dar exemplos aqui de 10 anos, mas eu vou te dar um exemplo dessa semana. Semana passada, um aluno meu brigou com a família e fugiu de casa. Vamos dizer que foi expulso. E ele liga pra quem? Pro Shifu. Ele vai ligar pra quem, cara? Pra quem que ele vai ligar, Thiago? Ele vai ligar pro Shifu, cara. Isso agora, tá? Poderia dar exemplo de... Ele liga pra mim, eu fui, ajudei ele, arrumei um lugar pra ele ficar e falei, cara, você vai se arrepender do que você fez. Vai voltar pra sua casa. E foi o que aconteceu. E houve reconciliação ali. Isso é a função de um Shifu. Ou seria hipocrisia da minha parte. Não, você é simplesmente um professor que tô aqui, ó, olha, você vem aqui, né, você vai treinar e você vai voltar para casa. Mas isso, no meu entendimento, e é claro que eu sempre posso estar errado. Eu passo desse pressuposto, eu parto desse pressuposto, eu sempre posso estar errado. Mas no meu entendimento, isso é ser Kung Fu, isso é uma expressão que vocês gostam muito, que é vida Kung Fu. Né? Eu acompanho bem o Thiago, sei que tem que ultrapassar, né, os limites do Guan, da sala de aula. Isso, para mim, esse é um dos diferenciais mais importantes. Então, ao ser recebido como discípulo e ter esse relacionamento com o meu Shifu, eu entendi uma vocação de replicar essa mesma função e despertar algo que estava dentro de mim desde lá da minha infância. Eu não sabia exatamente o que era, e originalmente era só o soco e o chute. E as espadinhas lá no balde, né? A espadinha no balde. Quando eu dou aula de esgrima chinesa, né? Cara, eu amo, cara, que eu fico me remeto e falo assim, caramba, olha só, eu faço a mesma coisa que eu fazia com 7 anos de idade. Thiago, desculpa ter me estendido muito na resposta, mas é que eu quis englobar um pouco da... E sobre a responsabilidade. Sim. Eu não falei sobre a responsabilidade. Como grandes poderes, né? Grande mestre Stan Lee. Sinto falta do Stan Lee. Grandes poderes trazem grande responsabilidade, já dizia o tio Ben lá do Homem-Aranha. Você construir sobre aquilo que vem sendo construído, eu falo isso para os meus alunos, você pode pegar a tua faixa preta aqui hoje e abrir a sua escola, mas você cooperar com uma construção e você não partir do zero, mas atender aquele grau de exigência onde você, poxa, é o representante de algo que é muito maior do que você, mas e ao mesmo tempo poder continuar uma história que começou há séculos antes de você. Então isso assim é realmente um grande poder, né? Uma grande honra e que carrega uma responsabilidade inenarrável de você, com a sua vida, não simplesmente com a prática marcial, mas com a sua vida, fazer jus a essa posição. O que eu tenho certeza que eu falho muito, mas eu peço perdão aos meus alunos, ao meu mestre e a vocês aqui. Vocês podem ter certeza que a intenção é sempre muito boa, a intenção é acertar. Você deu gancho para várias coisas, vou até
fazer um complemento aqui à pergunta, se vocês me permitirem. Que foram vários os ganchos, mas eu queria escolher um, que é o seguinte. Você, por exemplo, falou assim, eu gosto muito de me relacionar. Mas muitas vezes você pode enxergar que uma pessoa que também identificou uma vocação nela para seguir esse mesmo caminho, ela é mais tímida, ela não é muito relacionável, ela não pensa muito em crescer. Então, assim, como é que você enxerga quando você passa a ter um representante e esse representante, tendo uma responsabilidade que vai além dele próprio, ele ter que fazer algumas movimentações, não só para honrar o trabalho que foi feito antes dele, mas porque muitas vezes tem que crescer, querendo ele ou não. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é inerente, né, a busca de um artista marcial, de um kung fuísta, como vocês quiserem colocar, um kung fuzeiro, já ouvi dizer também. É inerente essa busca, o se expor à vulnerabilidade, para se expor e sair da sua zona de conforto. Uma pessoa que se dispõe a fazer, a representar, né, algo que vai além dela mesma, ela tem que estar disposta, né, ela tem que estar disposta a alcançar algumas demandas, né, e muitas vezes sair da sua zona de conforto, né, para realmente poder alcançá-las. Né? Então, e isso faz parte da prática, da busca de um artista marcial. Você está o tempo todo saindo da zona de conforto. É num combate, é num treinamento de armas, é num treinamento de formas, é numa apresentação, numa demonstração, é em treinar com alguém que é mais experiente, menos experiente, lugares diferentes, ambientes diferentes. Eu acho que é mais uma oportunidade de crescimento que deve ser recebida, né, com alegria e desenvolvida ao longo da trajetória. Obviamente, nada é fácil, né? Vi um grande homem dizendo assim, aqueles que acham que tem alguma coisa fácil na vida estão redondamente enganados, porque não existe nada fácil na vida, né? E o Kung Fu, o termo Kung Fu já explica isso, se auto-explica, né? Esse é o meu ponto de vista. Legal, poxa, você falou muita coisa bacana, né? Aí fala para quem está ouvindo a gente, você usa uma série de termos que nós já usamos aqui, só que um pouquinho diferente por conta do dialeto que a gente está usando, né? Sim. Então isso me chamou a atenção, porque qual é a questão? Quando a gente está falando de Kung Fu tradicional, independente dos termos serem ligeiramente diferentes, porque, repito, tem o dialeto do local, da onde vem e tudo mais, às vezes tem uma série de costumes daquela própria linhagem de se referir a certas coisas, né? De certa maneira. Mas foi muito bacana porque você tocou em muitos temas que para nós são muito preciosos também. Eu já sabia de você, mas é a primeira vez que nós estamos frente a frente, né? E foi bem legal ouvir isso dessa maneira. Você tocou na questão, você próprio falou da vida Kung Fu, né? E você falou dessa sua capacidade de se relacionar, né? De você sempre uma pessoa das relações. E certamente são das coisas mais importantes para nós, né? O nosso próprio Sifu, ele lida com isso. Uma das palavras é essa, né? Você fala como Shifu e nós falamos Sifu, por conta da diferença do dialeto, ambas valendo. E a gente trabalha muito essa questão de que o Kung Fu, ele é uma grande porta para você exercitar a sua humanidade, que é essa capacidade de você estar junto com o outro, de você se conectar ao outro, né? Então, imagino que todos nós aqui em algum momento começamos a nossa jornada nas artes marciais por conta de técnica, ou porque gostava, ou porque viu, ou porque queria fazer, sabe-se lá, né? Porque a gente começa por isso. E quando a gente é muito novo, você começando muito novo, eu comecei com 10 ou 11 anos, agora não me lembro, você não consegue, você não tem ainda material em você para acessar outras camadas. Você fica naquela parte mais inicial. Aí a minha pergunta para você vai o seguinte: como é que você olha hoje em dia essa questão, né? Um acesso a um praticante de arte marcial, independente da idade que ele tenha, né? Que é essa possibilidade de você ter esse acesso técnico, que certamente é relevante, é importante, tudo mais, de maneira alguma desmerecendo isso, né? Mas a partir dele, a gente levar para um outro plano, que é esse plano da humanidade. Então, como é que você enxerga para você essa questão de ter tido acesso, não é porque para você era só técnica, por uma incapacidade mesmo de chegar lá no momento, né? E hoje, você ter acesso a esse outro plano, essa outra camada da arte marcial mais profunda, que ela diz respeito à humanidade, né? A conexão. Qual a importância que você vê nisso, né? E como é que você passa isso adiante, né, para os seus alunos?
Olha, a importância que eu vejo nisso é total e na nossa escola a gente não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Tanto aqui no Brasil, quanto na China, quanto em Los Angeles, quanto em Kyoto. A gente tem escolas espalhadas pelo mundo. E isso é importante que essa vida em comunidade aconteça. Eu costumo dizer que toda escola, né, da nossa família, ela busca essa comunidade, onde um suporta no sentido de dar suporte ao outro. E essa humanidade é desenvolvida através desse relacionamento, como vocês muito bem colocaram aqui. E pra gente não tem uma coisa sem a outra, né? O Kung Fu, ele carrega essa profundidade. E como fazer isso, né, dentro do nosso procedimento, a gente começa com símbolos, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia e que nos ajudam. O primeiro deles é incrível, né? É o Gong Fu Cha, a cerimônia do chá. Então, a cerimônia do chá não é uma cerimônia de discipulado, né? Porque o chá faz parte do Bai Shi, né? Muitas pessoas confundem aqui no Brasil, né? O chá faz parte da Tá cerimônia do Bai dentro, Shi. ela tá inserida. Tá inserida. Mas o que eu quero dizer, o Gong Fu Cha em si, não. O Gong Fu Cha é simplesmente a cerimônia do chá, como foi muito desenvolvida no Japão, né? E como é utilizada, especialmente na China, para receber as pessoas. Então, na nossa escola, nossa matriz, tem uma mesona igual essa aqui, só de chá, onde o meu Shifu, né, o grão-mestre Jian Shaohan, ele serve, olha, ele já começa servindo. Então não é que vem aqui o discípulo, não, toma aqui, mestre, não, ele faz questão de mostrar o serviço e ensinar através do chá o serviço para o outro, a importância disso, a humildade, que é um dos nossos preceitos fundamentais. A gente tem um código de Wuda, né, um código de ética. Esse código de ética está pregado em todas as paredes dos nossos institutos ao redor do mundo. Quando o aluno chega ali, ele vai ser pontuado. E durante as aulas, aquele código ele é relembrado, ele é pontuado através de histórias, né, da oralidade das histórias, através de histórias que fazem parte do próprio ensino técnico, né, por ser um estilo tradicional. Né, vocês, melhor do que eu, sabem muito bem disso. Né, o Inti tem uma história incrível. Então a gente carrega isso no nosso treinamento. Então, dentro, né, do Guan, o aluno ele já é recebido com chá, com a intenção de trazer o foco para aquilo que está acontecendo ali, né, um foco de alcançar um estado de atenção plena e interagir. Ou seja, o relacionamento ele começa já ali, no primeiro momento que ele pisa no nosso Guan. Ele vai ser direcionado a tomar um chá com o Shifu, com os outros irmãos de treino, e começa. E nós, então, temos vários símbolos, como, por exemplo, o nosso quadro de Wudan, né, de código de ética. Temos vários símbolos como a própria representatividade, né, dos nossos mestres, meus irmãos de treinamento, que são Shifus em outras unidades. E todas as escolas carregam esses, e são simbólicos, mas ensinam muito. Ensinam o respeito, ensinam a unidade, ensinam que é sim pra gente muito importante essa vida comunitária. E então o aluno ele chega ali, já é convidado nesse acolhimento para tomar o chá, ao mesmo tempo. Isso não foi uma coisa que eu inventei, tá, gente? Nada disso, né? É uma coisa que é feita internacionalmente. Então já é chamado para esse acolhimento, já tem todas aquelas referências ali que são ressaltadas ao longo do tempo. E o tempo todo a gente busca as interações. Uma coisa que me deixou muito, muito feliz e emocionado, né, na nossa inauguração lá de Indaiatuba, por exemplo, né, que estão presentes aqui alguns dos meus discípulos, né, 30 alunos do Rio de Janeiro se disponibilizaram, né, e falaram assim, não, Shifu, a gente vai lá para ajudar na inauguração. Eu não precisei pedir, chamar, eles se disponibilizaram, foram lá para fazer a inauguração do Guan, que já contava lá com os seus alunos, né? E fizeram um show. Tinha um show. Unidade, relacionamento, respeito, carinho. Né? Então, esse tipo de interação a gente busca o tempo todo, para que as pessoas elas assimilem essa cultura. E isso faz parte da nossa vida com o Kung Fu. Legal. Tem uma coisa que eu reparo muito quando eu vou em algum evento que você me convida, né? Que não só
esse cuidado que as pessoas recebem e tratam os convidados, seus discípulos, seus alunos, mas é com relação à precisão também. Eu fico muito impressionado como vocês marcam o horário e avisam a hora que vai terminar e termina. E eu confesso para você que da última vez eu tava de olho no relógio. Eu falei, acho que hoje não vai dar, hein? Porque eu fiquei realmente muito impressionado. Você não tem como controlar o tempo que alguém vai falar, principalmente um convidado. Se alguém vai errar um movimento, vai ter que repetir. E eu queria perguntar para você se você pode falar um pouquinho sobre a importância da precisão, não só na prática das artes marciais, mas no nosso dia a dia também. Né? Por que a precisão é tão importante? Porque eu vejo ela sendo manifestada no seu trabalho, né? Sem dúvida, difícil falar quando o mestre está aqui para te... Porque você é o mestre disso, Thiago. Né? E o que a gente busca, na verdade, como a gente está demonstrando aqui, com a pergunta também do Rodrigo, né, é de mostrar como essa cultura ela pode aflorar e transcender o Guan, a escola de artes marciais. E a precisão é uma maneira dessa demonstração. Então, quando a gente chega num Guan e você, às vezes, tem um espaço pequeno para trabalhar, mas cada equipamento que está ali está posicionado no melhor lugar. Ele só está ali porque ele tem uma importância, ele só está ali porque ele é preciso. Então, precisão de diversas maneiras. Ele está no lugar mais preciso possível, né, para que você alcance a melhor eficiência daquele treinamento. Tudo que você faz, né, conforme você vai desenvolvendo essa busca, de alguma maneira vai demonstrar os valores que estão por trás, né, do seu sistema, do seu Kung Fu. Então, quando você busca agir de forma eficiente no seu trabalho, né, você busca acolher as pessoas que estão ao seu redor, você busca ser o mais preciso possível nos horários. Isso tudo, na verdade, é uma demonstração de algo que transcende, né, a parte do soco e do chute, mas está ali presente. E às vezes a gente precisa abrir os olhos para ver aquilo que não pode ser visto com os olhos carnais, né? Mas que está presente em toda aquela cultura, em todo aquele meio. Então, assim como a gente busca a precisão, né, no horário das nossas demonstrações, né, dos nossos eventos, né, a ideia, na verdade, é mostrar para o aluno que os valores presentes ali, eles precisam ser transmitidos naquilo que a gente faz. Então, só um exemplo, né? Como eu falei aqui, na verdade, o terceiro termo do nosso Wudang é justamente respeito. O primeiro deles é disciplina. O segundo é unidade. Olha só. O terceiro é respeito. Então, disciplina tem que ser manifestada ao longo da nossa vida, no que a gente faz. A unidade é uma busca constante. E o respeito, quando eu começo no horário e termino no horário, poxa, eu estou respeitando aqueles que se disponibilizaram a estar ali no horário, aqueles que têm compromissos depois. Então, esses valores, eles precisam transcender, né, o Guan. E da mesma maneira, então, como o Rodrigo me perguntou, como a gente ensina, né, sobre o relacionamento, por exemplo, a gente ensina sobre cada ponto do nosso código de ética através dos nossos eventos, dos nossos símbolos, né, das nossas interações. Então, nas pequenas coisas, né? Legal. Muito bom. Eu achei curioso que você começou a falar de cerimônia do chá. A gente, na nossa família, fala muito de Salpolei, que é uma ética budista, né? Seria obedecer, analisar e, por fim, transcender. Que é basicamente o que a gente está falando em outras palavras. Eu procurei muito em livros sobre isso e você não acha em lugar nenhum. E eu fui achar em livros japoneses sobre cerimônia do chá. Lá eles explicam, eles chamam de churrari, mas são os mesmos ideogramas. Salpolei. É Salpolei. Em japonês. Em japonês. Uau. E aí eu ia perguntar sobre como é que é esse caminho, então, dentro. Porque a pessoa chegou lá e tomou um chá. Aí, por exemplo, você tem uma aula de combate livre, né? Luta livre. Tem a aula de armas, tem o tai chi. Como que é dentro da sua escola? Como é que a pessoa escolhe esse caminho?
Inicialmente, é muito interessante isso, porque para mim é muito interessante, Thiago, porque inicialmente quando eu voltei da China, né, eu falei assim, poxa, quer saber? Eu vou dividir as aulas para a pessoa escolher o que ela quer. Hum. E eu falei, pô, isso vai ser o melhor para todo mundo. Ela vai poder, tereré e tal, vai poder se desenvolver naquilo que ela quer e tal. E com o passar dos anos eu fui vendo que eu fiz uma grande besteira. Porque a ideia, na verdade, é que todos os meus alunos que realmente se desenvolvem, né, e entram para a família, eles acabam que eles querem fazer tudo, porque tudo faz parte, né? Eu queria abrir possibilidades, mas às vezes não, a pessoa não quer fazer não quer fazer a parte marcial, mas ela quer treinar o Qigong, né? A gente tem um ditado na nossa família que é Wai Chuan Nei Gun, significa o punho externo e o trabalho interno. Então o Qigong é muito importante pra gente, né? Faz parte de tudo que a gente faz. Então eu falei assim, não, vou dividir aqui. Lá na China existem aulas só de Qigong. Falei assim, eu vou dividir aqui, então a pessoa que quer fazer só o Qigong, ela faz o Qigong. Porque é um benefício por si. Mas eu, com o passar dos anos, eu fui vendo que não era a melhor maneira. Porque as pessoas acabavam, elas não tinham como escolher. Não tem ferramenta para Não escolher. tem ferramenta para escolher. Então, com o passar do tempo, a gente foi compilando as aulas, né, de uma forma assim, a deixar ela mais eficaz possível, né, mais precisa possível, dentro de um tempo, de um padrão de tempo onde as pessoas hoje podem investir, né, e serem beneficiadas com isso. Então, ainda temos momentos diferenciados, né, para o treino. Por exemplo, hoje a gente divide mais o treino entre Tai Chi e Kung Fu, que são estilos diferentes, né? Tanto dentro do Tai Chi quanto do Kung Fu, a pessoa vai treinar Qigong, por exemplo, Qigong, né, em cantonês. Uhum. Então, mas hoje a gente busca fazer com que ela possa experimentar esse todo para ter ferramentas e entender o que realmente ela quer. E é muito comum a pessoa chegar lá e às vezes tá tomando um chá comigo e fala assim, não, porque Chifu, eu vim aqui porque eu quero treinar Tai Chi e tal, e eu olho pra ela e falo assim, não, você tem que treinar Kung Fu. Embora, né, a gente saiba muito bem que no escopo macro o Tai Chi tá dentro do Kung Fu, né? É um estilo, né, vários estilos de Kung Fu. Mas eu falo assim, não, você tem que treinar o punho da família Zhang. Por quê? Porque você tem que desenvolver mais a sua parte Yang. E o Tai Chi, ele é muito Yin, muito passivo. Ela é mesmo. Então, e o caso contrário, né? Meu primeiro faixa preta, ele chegou pra mim. Uma história muito engraçada. E ele é segurança, né? Ele é segurança e chefe de segurança. Ele, na época, eu tinha um escritório. Eu já fui do lado negro da força. Né? Eu era advogado, né? Então, assim, vocês me perdoem, eu me arrependi disso. Não é uma brincadeira que eu faço. Tô tentando me redimir. Mas eu tinha um escritório, e esse escritório ficava num lugar muito legal na Barra da Tijuca, que expressava muito também da nossa cultura, mas a minha vizinha era a Xuxa, né? A minha vizinha de cima. Ou seja, era um lugar, pô, embaixo tinha uns restaurantes chiques e tal, um lugar, assim, bem interessante, com muitos desafios para quem era segurança ali. O Tião, né? Sebastião, hoje Chifu Tião, tá? Hoje discípulo sexta geração, né? Um sucessor sexta geração da nossa família. O Tião, então, ele era a segurança naquele prédio lá. E ele tinha que lidar com vários desafios, porque, poxa, vinha políticos, artistas famosos, ia lá nos restaurantes e tal, às vezes o cara bebia e criava confusão e, poxa, sobrava para ele administrar aquilo ali, muitas vezes. Um belo dia ele chegou para mim, doutor, me disseram que o senhor é mestre de artes marciais e tal. Aí eu falei assim, aí ele entrou no meu escritório, fechou. Aí eu falei, fecha a porta, pode entrar. Então ficou ali no meu escritório, minha secretária lá de fora, porta fechada. E ele, aí eu falei assim, não, sim, eu sei um pouquinho e tal. Na época eu tava desenvolvendo ainda a escola, né? Ainda tô em desenvolvimento, é claro, mas mais rudimentar, mais inicial. E ele chegou para mim e falou assim, não, porque veio aqui um artista famoso, ele bebeu bastante, aí partiu para cima de mim e disse, doutor, o senhor sabe que eu não posso bater em ninguém, porque senão vai sobrar para mim. Eu falei assim, pô, faz o que ele fez, né? Faz comigo. Ele, poxa, doutor, os dois de terno, né? Ele é mais bonito que eu, porque, pô, segurança
tem que estar impecável. Ele chega pra mim, ele fala isso pra mim, não, porque o terno faz metade do trabalho. Fala isso. Faz sentido. Faz sentido. E ele veio, não, faz comigo, então o que ele fez? Aí ele, não, doutor, mas, pô, ficou assim, né, pô, ele, cara, fortão, né, eu nunca fui fortão, e ele foi e me atacou. Eu falei, não, me ataca e tal, ele me atacou, eu fiz uma torção e joguei ele contra a parede, né, e ele ficou contra a parede, ele, ai, doutor, para, doutor. Aí eu fiquei imaginando, falei assim, pô, minha secretária lá de fora, Que situação. que ela tá pensando? E aí eu cheguei pra ele e eu falei pra ele, eu falei assim, vem cá. Aí ele chegou, ficou, né, incrível, eu falei assim, caramba, eu preciso aprender isso, me ensina isso. Aí eu falei pra ele, pô, te ensinar? Aí eu falei pra ele, eu posso te ensinar em 3 meses, sandar. Então, é muito simples. Pô, ele já tinha muita experiência com outras artes marciais, eu falei, pô, eu vou aprender a sandar rapidinho. Ou eu posso te ensinar algo que vai complementar aquilo que você já tem, mas que vai demorar muito pra você aprender. Agora, eu te garanto, se eu te ensinar isso aí, não existe nenhuma situação da qual você não consiga sair. Ele, eu quero isso. Então eu vou te ensinar Tai Chi Chuan. Ele, Tai Chi Chuan? Mas Tai Chi? Pô, Tai Chi da pessoa faz no parque e tal. Eu falei assim, quer aprender? E ele, tá bom. Eu marquei com ele 5 horas da manhã na Praça do Ó. Quem conhece ali a região da Barra da Tijuca, é a Praça do Ó. E 5 horas da manhã, no dia seguinte, estava ele lá na Praça do Ó e começou essa jornada comigo. Mas era um cara que tinha já um trabalho externo bem desenvolvido. Eu falei assim, poxa, você tem que trabalhar mais interno. Então, a gente buscar, né, dentro da escola, esse direcionamento. Poxa, qual que é a necessidade maior de desenvolvimento? Uma necessidade mais externa, mais interna, o Wai Chuan, o Neigon, embora sempre, né, quando você desenvolva um estilo, você vai estar desenvolvendo também as 2 características. Todos os estilos desenvolvem os 2, né? O externo e o interno, mas existem enfoques, né? Então, o aluno, quando é recebido, voltando aí para a sua pergunta, me perdoa se eu viajei na maionese, quando o aluno ele chega no Guan, ele é ajudado a compreender um pouco dessa dinâmica e, dependendo da sua necessidade principal, ele vai ser direcionado para um dos 2. Agora, dentro do punho da família Zhang, ele vai treinar um pouco do Sandá, aliás, vai treinar bastante do Sandá, vai treinar esgrima, né, vai treinar o Qigong, né, e dentro do Tai Chi ele vai treinar o Qigong, ele vai treinar a própria esgrima dentro dos trabalhos de arma do Tai Chi Chuan também. Agora, Posso? pode falar. Você falou um negócio muito interessante, que essa ideia de que a pessoa, ela quer uma... Isso aconteceu comigo, certamente eu me vi isso, né? Um dia eu dei de cara com o negócio e falei, caramba, eu queria isso aqui e não sabia que isso existia. Eu não sabia o que eu queria porque eu não tinha... Eu usei a palavra, tipo, repetir a palavra ferramenta para saber o que eu queria, né? Não dá para saber que sorvete é gostoso a gente provar sorvete, sabe? Assim, eu tenho que ter provado sorvete para falar, pô, eu gosto disso, né? E o Thiago Silva, ele falou de Sao Polei, isso para mim é muito interessante porque acontece uma coisa curiosa. Eu estava conversando sobre isso ontem com um aluno lá em Ipanema. Que a ideia é o seguinte, tem um momento onde você chega que você não tem muita informação do todo, né? Você não está olhando para aquele sistema, para aquela maneira com uma completude. Então, você não entende a importância de cada peça separada. Então, nessa parte, como o Thiago falou, a gente fala que é o sal. O cara assim, chega aqui, faz o que eu estou falando, um pouquinho, porque eu já vi o resto, então eu estou te ajudando a te direcionar. Aí tem um segundo momento, que a gente chama de pô, né, que é essa fase da análise, aquela pessoa começa a ter uma ideia do que está acontecendo ali, como é que ela pode se colocar, e finalmente tem lá o lei, que é quando que ela transcende, que ela não precisa nem mais daquele formato, ela consegue interagir. Foi como você bem falou no caso do seu faixa preta, né, do Sebastião, que ele não tem situação que você não vai conseguir lidar, porque você sai daquele escopo fechado, você passa a ser qualquer coisa, né? Eu queria saber de você, na sua escola, como é que se lida com isso, que é o seguinte, poxa, a pessoa chegou lá, como você bem narrou, ela às vezes não sabe o que ela quer e não sabe o que é importante para ela, porque ela não tem noção do todo, né? Então, assim, essa atribuição de por onde que a pessoa vai, se existe alguma prática do próprio sistema, né, que vai direcionando ela por essas etapas, para ela poder ver isso e ir complementando, ou se a pessoa que é responsável, no caso de você, como você narrou, né, que vai direcionando e vai dizendo para ela, é mais por aqui ou mais por ali. Não, existe uma sistematização, né? E já no nosso primeiro nível, a gente faz uma graduação no Brasil, tá, com faixas. Isso é bem legal de colocar, porque eu sempre, né, o Thiago
no nosso último evento. Eu falei, pra que serve a faixa? Aí a criança começa, não sei o quê. Mas serve pra segurar a calça. Isso aí, todo mundo sabe, segura Todo a mundo calça, sabe. É isso aí. E segura, gente, segura, funciona. A questão é que eu escolhi aqui no Brasil, com a autorização do meu mestre, da gente fazer essa graduação de faixa. Não é feito assim na China, tá? Mas por uma série de benefícios, né? Agora, a gente tem uma graduação em níveis. E essas faixas, então, simbolizam esses níveis, né? Eu acho que realmente existem muitos benefícios com a faixa por conta de... Bem, vou citar aqui para ninguém achar que... porque ele, né, sei lá, quer ganhar dinheiro vendendo faixa. Não, existe sim porque por conta do foco, no meu ponto de vista, né? Por conta do foco, por conta do momento, da celebração. O Thiago já viu, né? Tão gostoso. Isso demonstra os valores da escola, né? Então são oportunidades para a gente ensinar esses valores e para a gente viver essa vida Kung Fu. Mas os níveis, eles existem. Em todos os níveis, Rodrigo, a gente tem, por exemplo, o treino de defesa pessoal. A gente tem no nível inicial, o cara vai ter uma introdução ao combate, à defesa pessoal, ao Qigong, à meditação. Aí no nível seguinte, ele vai aprofundar essa introdução e por aí vai. Então ele já recebe uma visão, ainda que obviamente superficial, do todo, logo de cara. E hoje não tem como ele fazer uma coisa sem a outra. Ele vai acabar desenvolvendo tudo, que é o que eu costumo dizer, que é a maior virtude e o maior defeito do Kung Fu como arte marcial, né? Porque ele é completo, a virtude. E qual é o defeito? Ele é completo. Tu demora pra caramba. Demora, não tem atalho, né? Não tem atalho. Então, assim, espero que tenha te respondido, claro, Rodrigo. Você dá muito gancho, né, quando você tá falando. Bastante. E aí vão surgindo as perguntas. Uma coisa, né, você tem repetido um termo ao longo da sua fala de diferentes maneiras. Tem um filme que ele ajudou muito a divulgar o sistema Wing Chun novamente na década de 2000, que é o Grande Mestre. Filmaço. E aí na dublagem tem um trecho que é bem divertido, que o locutor fala assim, Rua dos Dojos. Né? E você tá usando o termo Uguan. Né? Então, para quem conhece, dói o ouvido, né? Quando o dublador fala isso. Mas para quem não conhece, eu queria saber não só se você poderia explicar o termo, por que esse termo é usado, mas assim, como que é a configuração de um Uguan, né? Porque muitas vezes a pessoa que não pratica arte marcial, ela tem aquela visão de um lugar, um saco de pancada só, totalmente voltado para a parte prática. E aí quando você fala de tomar chá, causa um estranhamento, né? Até um complemento, né? Tem a pessoa que acha que tem um saco de pancada e tem a pessoa que acha que é religião. Isso. Entendeu? Porque a pessoa bate de cara, vê um Tinton, vê a referência à ancestralidade. E como é que é isso? Essa pergunta, nossa, muito, muito pertinente, né? Extremamente pertinente, porque realmente é muito diferente. Semana passada foi um rapaz gravar um podcast lá no meu Uguan de Indaiatuba, né? E ele, primeiro que ele entrou, achou bem diferente, né? E ele saiu de lá, né? Foi uma gravação bem bacana, ele conseguiu ver bastante coisa dentro dessas diferenciações de técnicas e práticas. No final, 2 alunos meus se lesionaram, eu mostrei o do Toiná, olha só. Eu mostrei o Toiná da nossa família, que a gente tem uma técnica de Toiná. Então aí o cara pôde pegar tudo isso. Viu esgrima, viu soco e chute, viu Qigong, meditação, viu Toiná. E ele sentou comigo para tomar um chá. Ele saiu de lá e falou assim, caramba, eu vim aqui esperando uma coisa, eu tô recebendo outra. E realmente, Thiago, é muito diferente mesmo, porque a gente tem esse espaço de convívio dentro do Uguan, né, que as pessoas podem pensar, poxa, então o teu Uguan deve ser um Uguan de 200 metros quadrados? Não chega nem a 50. Então, mas dentro daquele espaço, como ele é preciso, meticulosamente desenvolvido, você, poxa, tem um espaço de treinamento, você tem um espaço para as armas, você tem um espaço para as fotos em que você tem a ancestralidade ali muito bem representada, você tem um espaço das placas e tudo com um propósito.
tem o espaço do chá, e tudo isso é fundamental para o desenvolvimento dessa cultura. O Uguan, então é claro que cada escola vai ter a possibilidade, né, de desenvolver o Uguan de acordo com os seus princípios, seus valores norteadores, né, o seu Udan, o seu código de conduta, e de acordo, obviamente, com as suas técnicas. Né? Então vão ter escolas que às vezes vão precisar de um elemento diferenciado, né, para você treinar determinada técnica, por exemplo. Mas ela essencialmente vai ter, né, um espaço de recebimento, onde você vai poder receber os alunos novos, os convidados, né, amigos, comunidades do Wulin, que é essa comunidade marcial, né, ou Jianghu, né? Em chinês a gente tem esses dois termos, né? O Jianghu e o Wulin. O Wulin é um pouco menos... É mais direcionado aos praticantes de Kung Fu. O Jianghu é mais abrangente. E então vai ter esse espaço onde você vai demonstrar essa ancestralidade, você vai demonstrar, né, dentro do Uguan, né, os símbolos que remetem ao seu Udan, seu código de conduta, né, você vai ter o espaço onde você vai receber as pessoas, porque isso faz parte de uma comunidade Kung Fu, e sempre quando eu falo de unidade, só para mais uma vez salientar essa importância, né, do recebimento, da unidade, né, como algo, dos relacionamentos, como algo inerente ao Kung Fu, eu sempre falo assim, gente, a sociedade chinesa, isso não é invenção de agora, ela preza muito a família, e ela traz para o Uguan, né, para a nossa escola de artes marciais, as relações familiares, por conta da importância que é dada a esse núcleo social. E então o Uguan, ele simboliza essa relação familiar. Para quê? Para que realmente a gente possa viver em unidade, a gente possa viver em família. Então você tem que ter esse espaço. Então o Uguan, no meu ponto de vista, né, de acordo com como a gente trabalha na nossa escola, ele não existe sem um espaço onde as pessoas podem estar juntas, onde elas possam confraternizar, onde elas possam conversar, se relacionar, não só treinar. Ambos são importantes, um complementa o outro, é o yin e o yang. Legal. Você falou, eu chamei esse mesmo aluno que eu estava conversando ontem, na verdade era um grupo, não eram 3, estava falando com esses 3 ontem, que quando você sai desse aspecto de que uma prática marcial ela é só técnica, a gente começa a entrar nesse centro que a gente está tão conversando aqui agora, né? Super importante. Como é que você pega do convívio que ele se inicia pela parte técnica e ele transcende para uma série de outras coisas. E você falou muito legal, muito bem, sobre assim, é importante que o Uguan, no nosso caso, a gente chama de Mokun, né? É interessante que isso seja preciso, que isso reflete valores. Então, se é importante ser preciso, tem que ser preciso em tudo. Né? Se é um valor para mim me conectar com as pessoas, eu tenho que fazer isso com tudo, sempre. Né? E eu estava conversando com ele justamente isso. Assim, é muito comum a gente partir da prática e ir para esse outro viés, mais abrangente e mais subjetivo. Né? Mas como é que você entende isso? Mas aí é um comentário que eu ia ver o que você poderia falar, né? Que é o seguinte, como que a gente se apoia também nesse outro externo para retornar para a parte técnica? Que é super interessante, né? Como é que minha busca pela precisão fora da parte técnica me ajuda aqui? Como é que essa minha busca pela conexão com o outro, fora disso aqui, eu estudo isso aqui fora e volto para cá? Uau. Né? É muito legal, porque quando uma pessoa chega no Uguan, eu faço esse caminho. Percorro esse caminho com ela. Então eu mostro o Udan, mostro a nossa ancestralidade, e de lá eu levo ela, então, para a marcialidade. Eu falo, primeiro eu apresento aquilo que ela não procurava. E depois eu levo e eu falo assim, olha, você tá vendo tudo que eu mostrei aqui, eu explico o que é um pouco da filosofia do Kung Fu, explico, né, os nossos valores, então dou essas raízes filosóficas para ela pensar. E aí eu levo ela para, por exemplo, para o nosso painel de armas. E eu falo assim, olha, você tá vendo essas armas aqui? Essas armas, elas simbolizam o que é feito aqui, em termos de marcial, né? Em termos de combate, em termos daquilo que vem da guerra. Por quê? Aí eu sempre pergunto, qual o segundo livro mais lido do mundo? Vocês conhecem de Cós Salteado, né? Ela fala assim, alguns acertam, né? A Arte da Guerra. Muito bem. Quem escreveu A Arte da Guerra, se não um kung fuista?
filósofo, Sun Tzu, filósofo, que por conta do seu pensamento analítico, né, alcançou um posto de general, escreveu nada mais, nada menos que o segundo livro mais lido do mundo. Perdendo pra Bíblia, né? Só perde para a Bíblia. E a citação mais célebre de Sun Tzu, né, o Sun Tzu em mandarim, eu tô aqui com um professor, eu tenho que tentar me esmerar. Mas me perdoa. Já peço perdão de antemão. Sempre que eu falo com a minha esposa, meu amor, me perdoa primeiro. E isso é relacionamento. Você vê o Kung Fu nos relacionamentos. Importante. Então, Sun Tzu, a citação mais célebre dele, né? Se você conhece a si mesmo e ao seu oponente, você vencerá todas as batalhas. Se você só conhece um ou outro, para cada vitória você tem uma derrota. Eu falo, tá vendo? Toda essa filosofia aqui, ela vem desembocar na arte marcial, porque não existe uma ferramenta melhor para esse autoconhecimento que vai gerar esse desenvolvimento do que o combate simbólico. Porque você está de frente para o seu oponente e quando você olha, e aí falando, a gente falou do segundo livro mais lido do mundo, mas tem o primeiro, que é a Bíblia, que fala o seguinte: assim como ferro com ferro se forja, se afia, assim o homem com a face do outro homem. Salomão. Então, você não tem uma ferramenta que te desenvolva da mesma forma como a arte marcial vai desenvolver. Porque quando você está de frente para o outro, você olha no outro, você vê os seus defeitos. Não é? Você vê as suas virtudes. E é um primeiro passo para que você possa se desenvolver. Então, você está falando da filosofia e fala assim, pô, quer saber? Então vamos treinar para desenvolver essa realidade. Vamos treinar para desenvolver esse autoconhecimento, para desenvolver essa precisão, para desenvolver o respeito. Toda a base filosófica que a gente tem dentro do nosso sistema, né, que é uma representação micro aí do Kung Fu. Legal. Contar uma história rápida. Thiago é bom de história pra caramba. Muito Agora bom. Você que já escreveu o livro? Se for ruim... É o seguinte, eu com 14 para 15 anos comecei a procurar uma arte marcial para praticar, né? O professor da arte que eu praticava interrompeu. E aí, no penúltimo lugar antes de encontrar o meu Sifu, eu falei, é aqui, né? Porque o que eles estavam fazendo ali durante a aula me encantou. Eu era um adolescente. Só que o rapaz, que provavelmente era o mais antigo, era o aluno mais antigo, ele fez uma coisa que eu não sabia por quê, mas me fez desistir. Eles estavam praticando num clube em Jacarepaguá e esse clube tinha um barranco, assim, gramado. Aí ele pegou uma lança ao final da prática e ficou brincando de jogar a lança e cravar na terra. Eu falei assim, pô, ele não deveria estar fazendo isso, eu não sei por quê, né? E depois, anos depois, já com o meu Sifu, muitos anos depois, ele trouxe para mim todo um conhecimento a respeito do uso de armas dentro das artes marciais chinesas, né? Então eu queria saber se você poderia fazer duas considerações, né? A primeira, se você poderia compartilhar um pouquinho sobre qual a etiqueta que você passa para o manuseio de armas na sua escola e se você poderia falar um pouquinho sobre o uso do leque na sua escola também. Porque eu acho que ele quebra um pouco, de alguma maneira, a ideia de arma para usar como arma. Afinal, o leque é um leque. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso. Bem, as armas elas precisam ser lidadas com um grau, em certo ponto, um grau de reverência, porque são armas, elas machucam, e elas têm todo um passado cultural ali, né? Então, as armas, por exemplo, a nossa técnica de lança, e a arma principal do nosso estilo é a lança. Você falou de jogar lança. É a lança, né? É uma técnica que, de acordo com a lenda, ela vem do general Tijiguan, que foi o general da dinastia Ming, responsável por expulsar os piratas japoneses da costa chinesa. Nosso estilo ele vem dessa linhagem marcial, né? E as técnicas que vieram, então, a serem incorporadas no sistema vieram através do nosso mestre patriarca, né? As técnicas de facão e de espada. Essas são as três principais armas da nossa escola. A lança, o facão e a espada. Por quê? Porque ele foi guarda-costas da imperatriz, da rainha Cixi, a última imperatriz da China. Isso documentado, não é história. Isso não é história, né? Sobre o Tijiguan é uma lenda, porque já passam algumas centenas de anos,
mas sobre o nosso mestre patriarca, assim como sobre o mestre patriarca Ipimã, né, existe essa documentação, graças a Deus, né, para a gente poder beber dessa fonte. Mas, então, a gente tem esse carinho, né, por toda essa historicidade, tem o respeito por serem armas de corte, né, por serem realmente eficazes. A gente utiliza muito as armas como ferramentas para o desenvolvimento do combate não armado, porque eu não gostaria que nenhum aluno meu saísse por aí com uma espada dando espadada em ninguém. Então, assim, a gente tem esse cuidado, e as técnicas, elas são, na verdade, as técnicas de armas, elas são integradas às nossas técnicas desarmadas. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, quando você treina lança, facão, espada, você está treinando sem a lança, sem o facão e sem a espada. E eu sempre gosto de fazer essa demonstração, né, para os nossos visitantes no Guam, né, demonstrar como que a mesma técnica utilizada no facão é utilizada sem o facão, por exemplo, né, ou com a lança utilizada sem a lança. Né? Então, a gente tem esse nível de entendimento e de interação com essas armas. Por outro lado, é gostoso permitir que os alunos tenham uma certa irreverência e informalidade em relação às armas, contanto que não se machuquem e não machuque ninguém, para que eles possam desenvolver maestria. É importante que o aluno tenha acesso à arma, ele, né, mexa na arma, ele de certa forma brinque para desenvolver maestria com ela, com qualquer uma delas, né, contanto que, né, não ponha a segurança em risco e tudo mais. Sobre o leque ele não é uma arma diretamente do nosso estilo. Eu sou formado em 5 estilos, né? E fui recebido, né, no estilo da família Zhang, né, pelo meu Shifu, né, como um representante, né, um discípulo, um representante, sucessor, 5ª geração. Esse é o estilo, né, que está ligado ao meu propósito, né, a difusão, né, de toda essa cultura. Mas eu tenho essas outras formações. E dentre elas, né, a gente se utiliza do leque, né, diferentemente do que muitas pessoas, como o Thiago colocou, podem pensar. Bem, uma coisa importantíssima é entender o que é o leque na China nos dias de hoje. É claro que nos dias de hoje a China está muito mudada e você não vê tantas pessoas com leque na mão. Entretanto, quando você vai para lugares um pouco mais distantes dos núcleos, né, mais rurais, você vai ver que até os dias de hoje, os chineses se utilizam de um leque, que é um leque maior. Ele deve ter ali em torno de 30 centímetros. É um leque mais pesado, feito originalmente de madeira. E ele é utilizado tanto por homens quanto por mulheres, mas majoritariamente por homens, porque as mulheres se utilizam de, às vezes, leques assim mais adornados e menos pesados, grandes, né? É um leque que, por uma curiosidade, ele é utilizado aqui assim, ó, para ser carregado aqui assim. É interessantíssimo, né? E quando você visita, por exemplo, nossa matriz fica em Beijing, né? Então eu já tive a oportunidade de ir para Beijing muitas vezes e levar muitos alunos para lá. Mas quando você visita pontos turísticos em Beijing, você vai ver esses chineses que às vezes vieram do interior colocando leque aqui, andando por aí, né? Com aquele leque grande. Então, assim, aqui no Brasil o leque é um artigo assim feminilizado, não no Brasil, mas no Ocidente. E na China, não. É um unissex. É utilizado tanto por homens quanto por mulheres. E a gente tem essa ilustração do leque, né, que é, por exemplo, né, utilizado, né, em jogos como Mortal Kombat, né, a menina lá cortando a cabeça do rapaz com leque e tudo mais. E a gente, né, fala assim, então se o leque é uma arma, ele vai ser utilizado para decepar a cabeça do outro, que a gente viu no filme, né? E não necessariamente o que a gente vê no filme é a realidade, né? Geralmente, né? Então, a gente utiliza bastante o leque. O leque ele foi configurado como arma, especialmente durante a dinastia Qing, a última, né, por conta do governo estrangeiro sobre os chineses, que impediam a utilização de armas de corte, em muitos casos, e por estar ali de fácil acesso, ele era utilizado como um instrumento de combate, de defesa pessoal, especialmente. Mas, diferentemente do que a gente vê em filmes, não tanto aberto,
mas maiormente ou majoritariamente fechado. Aí, mas olha, o Bruno tá falando que não se usa leque aberto. Não, se usa leque aberto, sim, em alguns casos. Então, tenho certeza que você, no seu estilo que tá me vendo agora, não é isso que eu tô dizendo. Se usa, sim. Só que, predominantemente, o leque era utilizado fechado. Você pode ver isso na maioria das técnicas. Por quê? Porque a ideia do leque fechado é justamente simbolizar, né, uma barra de ferro, de aço e tal. Bastão, né? Um bastãozinho curto. Que você pudesse alcançar os pontos sensíveis do corpo humano. Então, em poucos movimentos, você liquidaria o oponente. Definitivamente não é uma arma que você vai lutar contra uma espada assim, vamos lutar com o leque, uma espada. Não é isso. Né? Você, em situações de defesa pessoal, em curta distância, você utilizaria aquele bastão curto para acertar pontos sensíveis do oponente. E o leque aberto, essencialmente o leque aberto, utilizado para você ludibriar o oponente, escondendo a sua real intenção por detrás dele. Porque se você bater nele, um leque com alguém, não vai machucar. Não vai cortar a cabeça, né? Não vai cortar a cabeça. Vai cortar a cabeça. Tá? Existem exceções, né? Isso me informado, né, pelo meu próprio Shifu. Exceções em que era realmente feito, né? Como você vê no Mortal Kombat, com lâminas e tal. Mas isso, assim, são casos excepcionais. Não é o cotidiano, não é o leque do Kung Fu. Isso é um leque numa história, né, muito maior do que essa. Então, essa é uma exceção ao leque, mas o leque do Kung Fu é um leque normal mesmo, não tem lâmina nenhuma, tá? E hoje você tem leques de aço, a gente utiliza, por exemplo, né, leques de aço muitas vezes e tal, para aumentar essa força lesiva do pequeno bastão curto, né, que seria o leque fechado. E o leque aberto, então, como eu falei mais uma vez, para você ludibriar aquilo que está por detrás dele, tá? Essencialmente, essa é a característica, né, de utilização do leque. Existem várias exceções e de utilização, mas essa é a essência com a qual a gente trabalha. Legal. A gente passou por muita coisa, né? Nessa nossa jornada até aqui agora conversando, e foi muito interessante porque a gente tem a oportunidade de falar para um público, né, quem quiser assistir, e que tem muita coisa por trás da lógica, digamos assim, que permeia o Kung Fu, né, que é a China, que tem, não é que ela seja melhor do que a nossa, mas que ela te dá um outro ponto de vista para a gente poder, né, acessar isso. Então eu queria até voltar um pouquinho para o início para a nossa conversa, que você falou da questão da humildade e da questão de servir, né? Muitas vezes a gente entende que algumas pessoas podem entender que servir é uma posição inferior. Isso pode ser lido por algumas pessoas. E quando nós entendemos aqui que, na verdade, é o inverso, né? Se eu estou servindo você porque eu posso, eu consigo, né? Se eu estou te servindo chá para você porque eu tenho, inclusive, chá para servir. Senão eu nem poderia fazer isso. Então você deu todo um aspecto simbólico muito interessante, né? Porque, obviamente, numa prática nossa, eu não vou furar ninguém com a espada de verdade, senão eu só pratico uma vez, né? Não dá pra fazer mais de uma vez isso. Eu costumo dizer que se você quebrar o seu colega, você não ganha outro para treinar. Exatamente, assim, né? Então essa parte simbólica é super importante, justamente para a gente poder ter outras pessoas para praticar, né? E como é que você entende essa parte simbólica na prática? E eu vou especificar um pouquinho mais. Como é que aquilo que permeia essa cultura local, né, essa ética marcial naquele local, como é que você entende que toda essa ética, por exemplo, como você citou, humildade, como essa predisposição de servir ao outro, mas servir no sentido mais literal da palavra, assim, eu posso fazer isso por você, né? Tanto no simbolismo das armas, como tudo isso, como é que isso afeta o dia a dia dentro da escola? Inclusive, assim, as práticas, né? Como é que as pessoas lidam com isso, como é que você enxerga que todo esse anteparo simbólico que nós temos nos beneficiam, inclusive durante a prática, mas não somente. Eu acho que, inicialmente, muitos se impressionam, né, e são surpreendidos, né, porque às vezes vão para uma escola de artes marciais e esperam, né, uma pessoa arrogante, esperam uma pessoa que não mede a força, né, então já parte para agressão
física. Perdão te interromper. Uma vez eu estava conversando sobre isso com uma pessoa e ela viu uma foto do meu próprio Sifu. Aí olhou para ele e falou: Ué, esse é seu Sifu? Esse é seu mestre? Eu falei: É. Ué, mas ele não é um velhinho chinês? Eu falei: Não. Não é. Aí a pessoa conheceu ele e falou: Nossa, mas ele é muito simpático. Eu falei: Tá, e qual o problema? Por que isso impede alguma coisa, né? Exatamente. Então, eu acredito que as pessoas, elas muitas vezes se impressionam, se surpreendem, né, por encontrar um ambiente que é bem diferente do que a gente pode esperar, né, muitas vezes por influências diversas. E então ela recebe esse acolhimento, né, recebe essa influência cultural, e isso se manifesta na prática porque, por exemplo, dar um exemplo para você de como isso se manifesta, né? Muitas vezes você tem alunos que estão mais avançados, mais aguerridos, às vezes querem treinar a prática. E aí eu chego pro meu aluno e falo assim: legal, hoje você vai trabalhar aqui com um aluno iniciante de 12 anos de idade, né? Então a nossa escola, 12 anos, já faz aula com os adultos, né? E isso é muito gostoso. Então tá um rapaz lá no auge da força física dele, ele vai treinar com um menino de 12 anos. Aí, isso poderia ser decepcionante, né? Fala assim, mas por quê? Porque você vai trabalhar Bao Chuan Li. O Bao Chuan Li, esse cumprimento, né, que nós utilizamos na nossa saudação, ele tem vários significados, mas dentre eles, a mão fechada, ela simboliza a força, a energia que você desenvolve com a prática. Poxa, quando você está desenvolvendo ali conhecimentos e habilidades que podem te fazer ser perigoso, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo você tem a mão aberta, que é a mão de controle, de autocontrole, a mão de temperança, de equilíbrio, de direcionamento. Então eu falo para ele: que bom, né? Hoje você vai ter oportunidade de treinar esse controle. Então você vai treinar com o nosso iniciante aqui, de 12 anos de idade, por exemplo, né? Você vai treinar com ele hoje. Então ele vai ter que trabalhar os movimentos dele numa precisão diferente para que ele possa trabalhar de uma forma controlada e que, ao invés de machucar, ele tenha ainda um caráter didático. Então, como que influencia, né, a prática, né? Essa cultura influencia a prática? Poxa, faz 3 semanas eu gosto de fazer isso, né? E coloquei todos os alunos para treinar no parque, lá em Indaiatuba, e os adultos e as crianças. Então, eu tenho 2 filhinhas que treinam, cara, coisa mais linda do mundo. E uma de 6 e outra de 8, por exemplo. A gente tem a aula da Mulan. Tem só meninas na turma. As menininhas. Muito legal, cara. E treina mesmo. Treina defesa, ataque e tal. E outro dia, a minha filhinha, 6 aninhos, chegou pra mim assim: papai, olha só a importância, Thiago. Papai, o menino na escola queria me bater. É meu, minha filha, o que ele fez? Ele me deu um soco. O que você fez? Eu defendi. Ele fez a defesa que é a primeira coisa que aprende, né? Muito bem, minha mãe não bateu, não espancou, não fez nada, ela se defendeu, né? Isso criou nela autoconfiança suficiente para lidar com esse tipo de situação. Mas voltando, então eu coloquei os adultos e as crianças para juntos e misturados, né, para treinar as técnicas de defesa e contragolpe, que são técnicas aleatórias, mas que todos têm ali o conhecimento. Olha só, as nossas aulas infantis, por exemplo, elas não são aulas para crianças, elas são aulas numa linguagem para criança, mas é aula de adulto com uma linguagem infantil. Mas é isso. E todo mundo treinando junto. Gente, respeito, humildade, consideração um com o outro ali, sabe? Essa unidade ali manifestada. Depois daquela aula que as crianças fizeram com os adultos, você tem que ver o nível de evolução das crianças. Deu um salto. Criança que eu tô falando de 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Salto. E os adultos? Poxa, estão num ambiente em que os adultos levam seus filhos para treinar. Levam seus filhos para compartilhar do ambiente do Uguan. Então eu tenho várias crianças que, por exemplo, são visitantes, né? Na verdade não são visitantes, são membros da família, mas por conta dos seus pais não treinam, por conta de impossibilidade de horário, ou o que seja, mas fazem parte daquela comunidade ali, sabe? É muito gostoso.
E porque os valores eles são aplicados naquela prática, né? E a prática então se torna mais agradável, mais interessante e mais completa, porque você precisa aprender a usar a sua força e vai ter hora para isso, mas você também precisa aprender a controlar essa força. Isso é a completude do Kung Fu. A gente está indo para a reta final e tem duas perguntas que eu não queria deixar de fazer, né? E a penúltima é a seguinte: tem uma pessoa que a gente gosta muito, né? Que nos anos 2000, quando eu comecei a ter aula com a professora Lili, né? Ela estava dando aula para mim, para o meu Sifu e para duas irmãs Kung Fu. E uma delas, eu queria mandar um abraço para a Xênia, se ela chegar a assistir isso, porque ela sofreu um pouquinho com a professora por conta da lógica da professora ser um pouco diferente. Então, duas passagens rápidas, né? Numa vez, a professora estava num diálogo que estava claro que o telefone estava tocando. Mas ela falou assim, o telefone tocou, porque esse ideograma aqui transforma o verbo em passado. Ela falou, professora, mas não deveria ser tocando, não deveria ser no gerúndio? Ela falou, chinês não tem gerúndio. Ela, não tem? Ela, não. 2 semanas depois, a situação parecida, ela falou, esse ideograma fala do gerúndio. Aí ela, professora, mas a senhora tinha dito que não tinha, ela agora tem. E o Sifu morrendo de rir. E outra, que é a preferida do Sifu, a Xênia estava fazendo um disclaimer ali do quanto que é importante evitar sal. Ah, essa história é maravilhosa. E a professora falou assim, não, mas é importante comer sal, né? E aí ela falou, como assim, professora? Ela falou, porque o sal te obriga a beber água. E é importante beber água, né? E o meu Sifu achou isso genial. Eu poderia passar o dia aqui falando dela, né? Uma pessoa muito importante, assim como você foi para a China, ela veio para cá. E assim, eu tenho muito orgulho de ter aprendido com ela, porque ela que é a mãe do Jaime, né? Sempre importante citar o Jaime. Por conta dela ela ter feito um esforço muito grande para poder ensinar o idioma chinês, mas sem abrir mão desse jeito de ensinar tão especial, que eu acho que está completamente envolvido com a cultura chinesa, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a sua relação com a professora, com o Jaime, alguma história que te ocorra nesse momento? Nossa, a nossa querida professora Lili, né? Ela tem um espaço muito especial. Você quer que eu chore, né? Tem um espaço muito especial na minha vida, porque ela entendendo, né, essa questão da unidade, né, e olha só, olha como é a importância, como isso realmente não é uma historinha que contaram, isso faz parte de uma cultura. Ela entendendo essa questão da unidade, ela sempre trazia os alunos para próximo do núcleo familiar dela e fazia disso, né, um núcleo maior. Então a Lili é uma mulher maravilhosa, com dons, muitos dons e uma vontade, né, uma vocação de ensinar, de passar aquela cultura. Deixou isso de herança, né, para o nosso querido Jaime, né, um beijão para o Jaime, né, o Jaime Mar, a sua esposa, Chun-Yen, né, as crianças, Jeremias e a Juju, são pessoas maravilhosas. O irmão do Jaime, o Reinaldo, que está lá em São Paulo. E o que aconteceu nessa trajetória foi que ela foi agregando, né? Então nós fomos recebidos ali na casa dela, né, como parte de uma família, e embora não tivesse algo sistematizado nesse sentido, mas a gente tem esse carinho imenso, né, pela vida dessa pessoa incrível. O legado que ela deixa continua dentro de nós. O Jaime, ele faz um esforço incrível de manutenção disso, sabe? A Lili era muito preocupada, né, em deixar esse legado de desenvolvimento da cultura chinesa, não só através do idioma mandarim, que era o foco dela, mas de todas as maneiras. Então ela sempre foi bastante incentivadora, né, do Kung Fu em geral, né? Tanto nós fomos beneficiados com a presença dela, com o carinho dela, com o incentivo dela. E eu tive a oportunidade de estar com ela, inclusive lá na China, né? Ela, quando eu morava lá, ela passou por lá, a gente teve a oportunidade de estar junto lá. Ela fez uma grande amizade com o meu Shifu, né? Chegou a se hospedar na casa dele, em algumas viagens para lá. E você vê como essa família só cresce, né? Começa esse fator da unidade, ele só desenvolve,
né? Então, através dela, eu recebi, né, o conhecimento do mandarim, que foi importantíssimo para estar lá, e conheci o meu mestre, então fez amizade com ela fez diferença na nossa escola. Hoje a gente tem alunos que estão cursando faculdade na China, e tudo começou com a Lili. Tudo começou com a Lili, que essa mulher incrível, que deixa um legado de amor, de carinho e de vocação. Eu tenho uma história com ela também, acho que eu nunca contei. No nosso Baici, a gente recebeu o nome em chinês, né, no dia. E eu tava mega constrangido, assim, né? Tipo, putz, que eu não consigo ler, né? Eu peguei, quando eu abri o envelope, assim, aí isso aqui deve ser tal. Aí ela brotou, assim, no envelope, parecia desenho animado, assim. Chelsea, muito bonito. Muito bonito. Foi embora. Muito bonito. Nossa. Isso me traz uma pergunta, né, Bruno? Eu queria saber para você, se você podia falar um pouquinho sobre essa ideia do nome chinês, né, dentro do Kung Fu. Então, diferentemente da maioria das famílias tradicionais, na nossa escola a gente não trabalha tanto com o nome chinês. O meu Shifu, ele tem um pensamento de manutenção dos nomes, né? É um pouco diferente do que a maioria pratica, né? Embora ele tenha me dado um nome chinês. E aí é muito interessante, porque o meu nome, embora faça parte da árvore genealógica da família, ele não houve mudança no nome. E todos os discípulos são da mesma maneira. Entretanto, eu tenho um nome chinês que foi dado por ele. Ele dá um nome em chinês para todos os discípulos. Só que o meu Shifu, ele é um cara, assim... ele tem um coração, assim, muito incrível, né? E é uma pessoa extremamente aberta. E ele gosta muito de ópera. Gosta muito de ópera. Se você chegar aqui agora, se ele estivesse aqui agora, eu ia fazer isso porque ele adora que eu faça. Assim, Shifu, canta uma palhinha aí. E ele ia cantar ópera pra vocês, assim, feliz da vida. A última vez que ele esteve aqui, a gente estava no campeonato do Mestre Sérpio, né? O Mestre Sérpio, todo ano ele faz um campeonato muito legal em São Gonçalo, chamado Expo Kung Fu. E ele esteve lá no campeonato do Mestre Sérpio, foi incrível, como sempre. E aí eu falei, mestre, por que você não canta a música do Ron Ferrong? Todo mundo vai gostar, meu irmão. Quem que não gosta? Aquela música do Ron Ferrong, né? E ele foi lá, na frente de todo mundo, e cantou. Feliz da vida. Ele tava cantando lá, daqui a pouco me chega um aluno do Mestre Sérpio, o Anderson, que é professor, e ele chegou pra mim e falou assim, Shifu, olha aqui, a lágrima escorrendo do olho dele. Muito bom. Aí eu falei assim, pô, meu mestre vai ficar feliz. Eu falei, pô, Shifu, aqui, o rapaz aqui, ó, até chorou de emoção quando você cantou. Ele é mesmo? Ele gosta de cantar, né? E ele me deu um nome, ele dá um nome em todos os seus discípulos mais chegados, de acordo com os generais da família Yang. E olha só, então meu nome em chinês não é Jiang, é Yang. Mas por conta dessa atribuição do meu Shifu. Então todos os assim como o meu irmão Scott, as minhas irmãs do Japão, elas têm o nome de um general da família Yang. Então meu nome em mandarim é Yang Yanhui, que é o quarto filho do general Yang. Para quem não conhece, é uma história muito bonita, né, que se tornou ópera. Não é uma ópera, é uma história, faz parte, né? A história com H maiúsculo, né? E foi retratada em vários filmes, e existe uma ópera da qual o meu mestre gosta muito, e ele faz essas analogias. Legal. Bom, Shifu Bruno, eu queria encerrar com uma pergunta, né? Que, na verdade, mais uma vez, é um pedido de compartilhamento a respeito das suas ideias com relação ao tema. Você estava falando sobre a sua experiência com o Shifu Tian, né? Falando do tempo que ia levar e tudo mais. Tem um sinólogo que a gente faz muito uso do trabalho dele para poder se comunicar melhor, né? As ideias de uma maneira mais clara, que é o professor François Julian, e ele fala muito da ideia do Kung Fu ser um investimento paciente. Só que a gente sempre pensa na perspectiva do praticante. Só que quando a gente vira Shifu, a gente também tem que ter um investimento paciente nos nossos discípulos e na nossa própria carreira, na nossa jornada. Eu queria ouvir de você, se você puder compartilhar, o que para você é um Shifu de sucesso, né? Assim, se você tem alguma ideia de
de qual vai ser o momento que você vai falar assim, olha, meu trabalho acabou, né? Assim, aqui é um marco que eu posso até continuar trabalhando com quem já está comigo, mas o que eu tinha que fazer, eu cheguei no ponto que eu queria. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Para mim, o fruto de um Shifu é um outro Shifu. Você precisa se multiplicar, né? Então você nasce, você cresce, você se reproduz e você morre. O Shifu, ele tem na sua vocação, né, uma responsabilidade de multiplicação. Então, o fruto de um Shifu é um outro Shifu, ou muitos outros Shifus. O meu trabalho, né, em relação ao Kung Fu, ele vai se concluindo conforme eu consigo preparar, né, um Shifu ou muitos Shifus de qualidade, né, que sejam melhores do que eu. E daí um conceito que a gente muitas vezes não espera, né, não vê. Mas a minha luta é para que que o meu teto seja o chão do meu discípulo, para que ele possa começar de um ponto mais alto que eu e alcançar um ponto muito maior, e que o discípulo dele, então, o teto dele seja o chão do seu discípulo, para que o estilo da família possa crescer. Então, eu realmente não acredito, né, que o meu trabalho vai estar concluído a algum ponto, né, porque é um trabalho em desenvolvimento. Espero poder desenvolver isso para sempre. Mas conforme eu for deixando, né, Shifus de qualidade, pessoas que receberam essa vocação e escolheram, né, viver carregando essa responsabilidade e esse prestígio, né, que é a representação da nossa família, eu vou vendo o meu trabalho sendo concluído de uma maneira satisfatória. Obrigado. É isso que você falou, não é nenhuma pergunta, né? É um comentário mais em cima. Eu achei excelente, porque é muito comum quando você fala no âmbito das artes marciais, e em outros também, que o tempo bom ficou para trás. Né? Assim, aquela coisa, lá na época do fulano de tal que era legal, naquela época que os artistas marciais eram melhores, né? E para mim, me é muito caro a ideia, me é muito preciosa a ideia de que eu não sei como é que vai ser para frente, ninguém sabe. Mas a minha ideia é que o tempo que mais legal seja para frente e não para trás, né? Então, essa ideia de que o trabalho é para uma construção de algo que vai ser melhor, que é quanto a melhor geração não é a primeira. Né? Você falou que você é um legatário de quinta geração. A melhor não é a primeira. Eu quero que a sexta seja melhor e assim por diante, né? Independente de qual seja. A da frente seja melhor. Isso para mim é bem especial. Alguma coisa? Não, acho que podemos encerrar. Podemos. Eu queria agradecer. Você tem algum recado, alguma coisa que você queira falar? Aproveitar. O microfone é seu. Considerações finais. Consideração fé? Eu acho que, no final das contas, é realmente se permitir vivenciar esse processo, né? Que é um processo de experimentação, de experiência, de crescimento. E, para isso, a gente precisa se permitir ser vulnerável, né? Então, quando você se permite, né, ser vulnerável e se coloca dá sua cara a tapa, né? Se coloca ali à disposição de aprender com o seu erro, e existe espaço para o crescimento. Então, o Kung Fu está constantemente abrindo a oportunidade para que nós sejamos vulneráveis ao ponto de que a gente possa errar e aprender com esse erro. A partir do momento que eu falo para mim mesmo, eu me fecho, né, essa vulnerabilidade, eu me torno então um mestrão. Não, eu sou mestrão, sou infalível. A partir desse momento eu paro de treinar, a partir desse momento eu paro de me expor, a partir desse momento eu paro de empreender, a partir desse momento eu cesso. Agora, quando a gente tem, por isso que todo o mestre, antes de ser mestre, ele tem que ser um discípulo pronto para, em qualquer momento ou a qualquer momento, se expor ao combate, se expor à forma, se expor à prática, se expor ao empreendimento, para que ele possa estar crescendo.
Se eu for um mestre sem ser antes um discípulo, antes de ser um mestre, acabou. O meu Kung Fu parou por ali. Agora, se eu continuo sendo um discípulo, ainda que seja, né, um Shifu, um mestre, eu posso manter essa progressão diária. E isso requer um pouquinho de coragem. É uma coragem de lidar com os erros e aprender com eles. Bruno, queria encerrar então chamando você sem formalidades antes do seu nome, agradecer a sua presença. De verdade, para a gente é bem especial. Eu acredito muito assim na importância de você como Sifu, Shifu, como profissional de artes marciais, você estar em contato com a comunidade saber quem você é, até para abrir portas para os seus discípulos também. A gente nunca sabe o que vem lá na frente, não é verdade? Você sempre me recebeu muito bem, espero que a gente tenha conseguido receber você e seus discípulos da melhor maneira possível também. E falar para você, como foi por onde o Rodrigo começou, que é um marco, né? Porque o que acontece é que nós tivemos a honra, né, de entrevistar o nosso Sifu, o nosso Sicum, bater papo entre a gente, mas hoje você está inaugurando um novo momento que, de fato, assim, é um representante de uma outra linhagem, de uma outra família, de um outro trabalho aqui conosco, né? Então, qualquer outra pessoa que vier depois, você iniciou esse processo. Então, não tinha referência antes, não é verdade? Então, queria agradecer a você também por ter dado esse voto de confiança ao trabalho, tá? E espero que você volte mais vezes. Poxa vida. Queria agradecer a vocês, porque, poxa, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, de verdade, isso não é... Estava muito contente, vim ontem dirigindo lá de Indaiatuba, e trouxe a família toda, que a gente vai participar de um evento aqui, no Rio, mas eu vim muito feliz para ter esse momento aqui e agradecido por vocês tirarem esse tempo para ouvir algumas histórias aí do Bruninho. Então, muito obrigado por terem me recebido. Agradecer mais uma vez, Bruno, foi muito especial mesmo, como realmente a gente falou, a primeira pessoa, a gente estava conversando antes, né, porque nós nos falamos com frequência, né, e trocamos ideias sobre o próprio sistema, sobre o Wing Chun, né, eu falei, poxa, e claro, o que a gente sabe é do nosso Sifu, então conversar com o nosso Sifu também vem daí, né, e o Sicum, o nosso, né, mesma coisa. Eu falei, poxa, vem a pessoa que eu próprio nunca tinha conversado, né, que fala de Kung Fu de maneira muito séria, mas vem de outra linhagem, outra família, então, portanto, tem uma maneira de olhar diferente. Poxa, como é que a gente conversa com essa pessoa? E, para minha surpresa muito positiva, assim, foi muito legal a conversa, foi muito tranquila. Como o próprio Thiago Pereira citou tantas vezes, você dá tanto gancho pra gente que é fácil ficar perguntando, né? Assim, dá para ficar muito tempo aqui falando, né? E foi muito prazeroso gravar o episódio de hoje, viu? Sim, sim. Queria agradecer também, não vou repetir muito o que eles falaram, mas é muito interessante como o Kung Fu é uma linguagem universal. Como é que uma das perguntas que eu queria te fazer era como é que foi na China. Entendeu? Se o seu chinês era suficiente com o seu mestre. Porque o nosso mestre conta, por exemplo, o Sicum, quando ele chegou em Nova York, ele não falava inglês. E ainda assim ele se tornou discípulo, entendeu? E como é que era para você? Essa era uma pergunta que eu faria no meio, mas como a gente já falou tanta coisa, deixa para outra vez que você vier. Quando a gente vier falar do tal do surf, ó, a gente vier falar do tal do surf, a gente pergunta. Mas sim, foi um prazer, foi ótimo. Falamos a mesma língua. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer também ao Betamax, o estúdio, que sempre cede o espaço pra gente. Agradecer a audiência. E nos vemos no próximo episódio de Vida Kung Fu. Antes de encerrar, queria repetir sua frase que você fala sempre e hoje não falou, poxa, que eu gostei tanto. Você fala, temos episódio? Foi mal. Virou um jargão. Virou, né? Temos episódio então hoje. Temos um episódio. Obrigado. Gente, até. Um abraço.